Olá a todos, sou Antônio Marcos Araújo dos Santos, aluno da Universidade Federal do Piauí, através do Centro de Educação Aberta e à Distância, curso Sistema de Informação, Polo de União Piauí. Estarei aqui apresentando meu trabalho sobre estágio supervisionado 2, que é cidades inteligentes. Mas o que são cidades inteligentes, No primeiro momento podemos dizer que são aquelas cidades que usam a tecnologia de modo estratégico, para melhorar a infraestrutura, para otimizar a mobilidade urbana, para criar soluções sustentáveis e outras melhorias necessárias para a qualidade de vida dos seus moradores. Esse trabalho vai ser dividido em 6 momentos, onde eu vou falar das cidades inteligentes, os fatos, mercado, questões, oportunidade e conclusões. Cidades inteligentes, tópico 1. O que são cidades inteligentes? Eu já falei um pouco e vou falar mais agora aqui, algumas citações, São cidades que fizeram um esforço consciente e mensurável para usar a tecnologia da informação na transformação da vida e do trabalho dentro de seu ambiente, em vez de seguir uma evolução apenas incremental. Cidades inteligentes 2020. Cidades atrativas para talentos, turistas, visitantes e investidores, pela aliança entre a inovação, a qualidade do ambiente e a inclusão social e cultural. Num contexto de governança aberta e de conectividade com a economia global, visando a qualidade de vida dos cidadãos. Conceitos que são associados às cidades inteligentes, chamados também de smart cities, cidades digitais, cybercidades, comunidades eletrônicas, cidades de conhecimento. Então, quando você vê falar sobre esses conceitos, vamos estar falando sobre as cidades inteligentes. O termo Smart City, ele tem origem em Smart Grid, um movimento do final dos anos 90 na área de planejamento urbano nos Estados Unidos. Portland, em Oregon, é um exemplo amplamente reconhecido de Smart Grid. Começou a ser usado em 2005, introduzido por grandes empresas como Siemens, Cisco e IBM, em referência a complexos sistemas de informação para integrar a operação dos serviços e da infraestrutura urbana. Então, o objetivo é transformar na cidade dos sonhos, vamos dizer assim. Será que é isso mesmo, a cidade dos sonhos? Vamos ver. Ecologicamente corretas, Cidades também que são ecologicamente corretas. Também visam monitorar e abordar questões ambientais, como mudanças climáticas e poluição do ar. A gestão de resíduos e o saneamento também podem ser melhorados com tecnologia inteligente, seja usando latas de lixo conectadas à internet, Podemos ver também a questão dos sistemas de gestão de frota habilitados para a internet das coisas, para coleta e remoção de resíduos, Ou também usando sensores para medir os parâmetros de água e garantir a qualidade da água potável na frente extremidade do sistema, com remoção adequada da água, residuais e drenagem na extremidade posterior. Também podemos destacar a questão da energia inteligente. A conservação e a eficiência energética são os principais focos das cidades inteligentes, Então, eles almejam muito isso, a questão da conservação e da eficiência, energética. Usam sensores inteligentes, os postes de luz inteligentes, diminui quando não há carros ou pedestres nas estradas. Então, é uma grande economia aí de energia. Full e-learning,
a questão aí dos cursos à distância, né? Educação à distância, né? Diferentes formatos de e-learning têm revolucionado a aprendizagem em todo mundo. A gente vê isso todos os dias, né? O grande crescimento desse setor. Além de proporcionar avanços na área da educação, essa modalidade também impacta em trabalhadores de segmentos como saúde, administração, segurança, negócio, né? Permitindo assim uma atualização constante em todas essas áreas, em outras áreas também, né? A questão da conexão total, né? A cidade está toda conectada, né? Vai ter conexão 3G, rádio, wireless, né? Então, vai ter uma conexão total em toda a cidade, né? As cidades inteligentes utilizam sua rede de dispositivos de internet das coisas, né? Que são conectados e outras tecnologias para atingir seus objetivos de melhorar a qualidade de vida e alcançar o crescimento econômico, né? Outros exemplos que a gente pode ter também é a questão dos carros elétricos, do transporte público elétrico. A gente já vê aqui no Brasil que já tem isso, na cidade de Campinas. A gente vê também a questão da segurança, né? Guardas municipais começam a usar, por exemplo, drones, né? Captura de drogas, algo suspeito. Então tudo isso, né? A questão da internet, a tecnologia, está sendo bastante favorável e a tendência é crescer. A cidade não é apenas física, né? São aquelas que usam a tecnologia de modo estratégico para melhorar a infraestrutura, otimizar a mobilidade urbana, né? Criar soluções sustentáveis e outras melhorias necessárias para a qualidade de vida dos moradores. E apresenta diferentes resultados e aspectos, como? Porque assim, ó, embora as cidades já apresentem vantagens ambientais, né, as cidades inteligentes, como pegadas geográficas menores que impactam menos sistemas ecológicos, elas também impactam negativamente o meio ambiente com emissões, como seu extremo de combustível fósseis, né? A rede de tecnologia de cidades pode aliviar efeitos prejudiciais. Como eu citei também a questão dos carros elétricos, né? Vai diminuir muito a questão da poluição do ar e até mesmo a poluição sonora, né? Porque não vai ter aqueles ruídos dos motores, né? Ali na combustão. E exemplos de cidade, né? Como já foi citado lá no início, tem Portland, Oregon, tem Dubai, Malta. No Brasil temos Rio de Janeiro, pode ser citado Curitiba, Porto Alegre, também já falei da cidade de Campinas e Florianópolis. E temos os aspectos críticos, né, que seria o quê? A questão da governança, das políticas inovadoras, das tecnologias da informação e comunicação, a questão da sustentabilidade ecológica, social e econômica, a adesão popular, né, a adesão do setor produtivo e a retroalimentação positiva. E as três dimensões seriam o quê? Pessoas, ambiente e infraestrutura e inteligência social, né? As pessoas estariam nesse grupo que quem? Crianças, jovens, estudantes, trabalhadores, empreendedores, idosos, famílias, tribos e comunidade. Ambiente e infraestrutura, teríamos o quê? A energia, água e saneamento, habitação e urbanização, mobilidade e transportes, conforto ambiental e lazer, segurança, comunicação, sensoriamento local e móvel. E inteligência social seria planejamento e gestão, sustentabilidade, inovação, economia, representatividade e governança. Então tudo isso para quê, né? Tudo isso para eles, para os cidadãos do futuro, para nossas crianças e também para todos, para nós. Tópico 2, fatos. São 8 os fatos, né, ou constatações que servem de ponto de partida. O fato 1, as cidades
são os motores da economia global, né? A maior concentração de pessoas estão nas cidades, fábrica, indústria, né? Questão de tudo, eletricidade, infraestrutura, comunicação, finanças, tudo, né? Então as cidades são os motores da economia global. Né? E aqui a gente vê uma excelente visualização de dados, né? E observar que o gráfico mostra sistemas e não indústrias. A gente vê também que movimenta trilhões, né? Que tem o que? Questão de alimentação, finanças, infraestrutura, eletricidade, educação, né? Que a gente pode observar também, que é bem notável, que o gasto é pouco com a água e com a educação. Fato 2, a cidade precisa evoluir, né? Hoje elas ocupam 2% da superfície da Terra, né? E a população mundial, né? Chega aí a 51% estão na cidade, né? O consumo de energia também é muito grande, 75%. E não poderia ficar de fora a questão da emissão de gases poluentes, né? Do CO2, que é de 80%. Apenas recentemente foi ultrapassado o percentual de 50% para os habitantes das cidades em relação aos que ainda vivem nas zonas rurais, né? Em 2050, isto é, dentro de 37 anos, as cidades conterão 70% de todos os habitantes da Terra. Fato 3. As cidades estão prontas para a evolução. Investimento em cidades como uma das estratégias europeias para a retomada da crise. Um exemplo. Fato 3. Fato 4. Cada cidade é única, né? Cada cidade tem sua particularidade, né? Cada cidade é diferente uma da outra, tem sua cultura, sua infraestrutura diferente, clima diferente. Então, cada cidade é única, né? Então, cada cidade precisa de um projeto único. A questão é que metodologia, modelos, métricas, padrões e referências há para desenvolver bons projetos, né? Então, daí uma outra pergunta surge, né? O que é bom projeto para cidades inteligentes, já que cada cidade é única? Então, são duas perguntas aí que a gente tem que analisar. Fato 5. A tecnologia disponível, né? Precisa-se de ideias para novas aplicações, novos modelos de negócio e integração de tecnologias. A gente tem um exemplo aí dessa árvore, né? Questão aí de smart urban, smart family, e vários outros aí, ó, com questão da educação, comunidade, governança, administração, comércio, né, redes, mas o que está em comum entre eles aí, né? Em todas elas, a TI está presente. Então, a gente tem que ter tecnologia, né? Nas cidades inteligentes, vai estar interligados, tudo interligado entre si. Fato 6. Há modelos provados de financiamentos, né? A gente tem alguns modelos, né? Como a questão modelo de concessão pública, PPP, etc, né? Mas depende muito da legislação de cada cidade e exige mais estudos. Fato 7. TIC estão presentes em todos os setores, né? Eu tenho que ver isso aí também. Basicamente, todos os setores produzem, processam e disponibilizam dados em diferentes formatos. Um desafio seria estabelecer um canal único, um barramento, para integrar dados e informações geograficamente distribuídos e em diferentes formatos em uma única base de dados, e uma interface que permitisse a visualização desses dados em múltiplas representações. Fato 8. Há amplo espaço para inovação. Em se tratando de possibilidades, né, há diversos nichos em que é possível inovar sim, né, sendo provavelmente o investimento em inteligência e logística integrada o mais promissor deles, uma vez que ideias precisam ser geradas para a solução de problemas concretos. Temos como exemplo que como resolver o problema dos transportes urbanos na ilha, um exemplo.
O mercado, tópico 3. O mercado é grande, né? O mercado a gente vê falando em termos de continental, né? Nas cidades, movimenta trilhões, né? Quase 34 trilhões de dólares. E está em forte ascensão, né? Tem esse gráfico aí de 2011 até 2017, né? Podendo atingir, né? Que pôde atingir até 70 trilhões. Participação por tecnologia, né? A gente vê que tem um crescimento considerável nas seguintes áreas, né? De segurança, educação, saúde e transporte. Então, são as principais áreas aí, né? Que vem um crescimento considerável e que esperamos que só tenha a crescer, né? Na questão da segurança, educação, saúde e transporte. Tópico 4, questões. Algumas perguntas, né, que podem ser levantadas. Quais os benefícios para as pessoas, né, com as cidades inteligentes? Então a gente pode ter eficiência urbana, sustentabilidade, qualidade de vida, serviços inovadores, mobilidade, acessibilidade, inclusão, economia, evolução social e cultural e autoimagem positiva, né? Pessoas são as grandes beneficiadas na evolução das cidades, né? Nada mais natural que participem desta evolução. Uma grande vantagem das cidades inteligentes é a sua capacidade de facilitar uma maior prestação de serviço aos cidadãos com menos infraestrutura e custo. Questão 2. Quanto tempo leva? Né? Isso aí a gente tem que ver, né? Porque é um processo contínuo, tem um planejamento estratégico integrado, né? Questão dos sistemas integrados, revisões periódicas, adesão da comunidade, parcerias público-privadas, né? Como é um processo contínuo, né, sua duração é indeterminada. No entanto, há um tempo a ser considerado até que a cidade esteja imersa nesse processo e o mesmo se torne irreversível. O crescimento populacional exige que as autoridades pensem na estruturação das cidades para oferecer qualidade de vida e evitar problemas sociais e econômicos. Questão 3. Que cidades podem se tornar smart? Que cidade pode se tornar inteligente? Né? Qualquer cidade pode se tornar inteligente, qualquer cidade pode se tornar smart. Né? O principal parece ser o que? Envolver a vontade política dos governantes, né? Com o entusiasmo da participação popular. Então, como sempre, a questão da participação popular é muito importante, né? Pode estar até pressionando os governantes e quem sabe assim tenha um crescimento, uma tendência de ter mais cidades inteligentes. E é evidente, né, principalmente nas grandes metrópoles, que algo deve ser feito para a melhoria da qualidade de vida, de serviços públicos, né, como já foi citado aqui, a questão da segurança, educação, transporte, saúde e da sustentabilidade. Questão 4. Há modelos testados? Né? Temos, por exemplo, IBM, Scribe Odontology, Smart City Well, né? Podcomer. Então a IBM, na verdade, não investiu muito na odontologia Scribe, né? Que é o trabalho de um grupo pequeno da IBM, liderados pela doutora Rosário Souza. A Smart City Well, de Podcomer, é um modelo interessante para referência. Então são modelos que a gente tem que pegar como referência. Questão 5. Como financiar? Né? Então, os programas de governos, né? Organizações internacionais, grandes players, fundos de pensão, ONGs e a sociedade civil, créditos de carbono. Né? Porque trata-se de um investimento ao longo prazo, como já foi visto aqui, e há diversas estratégias que podem ser seguidas, não só uma. Né? Poderia ser usada uma fundação,
ou uma organização não governamental para agilizar processos, né? Mas sempre sabendo que há riscos, como a burocracia excessiva e até jogo político, né? Como sempre tem, que precisam ser considerados. Questão 6. Quem deve participar? A resposta é simples, todos, né? Questão que a gente já falou aqui dos governantes, iniciativa privada, para a população, as ONGs, né? Envolver a comunidade no processo de Smart City é uma boa ideia. Isto pode ser buscado através de uma ampla divulgação nos meios de comunicação, realização de eventos, mostras culturais, etc. Questão 7. Como mensurar os resultados? Então, usar as principais métricas já consagradas, né? Que podem ser combinadas com levantamentos de opinião pública e outros indicadores. E a questão 8, por onde começar? Então, um estudo de prospecção com diagnóstico preciso, né? Priorizar as necessidades mais imediatas, né? Estabelecer um plano consistente. Um levantamento dos grandes problemas das cidades e propostas de solução pode ser parte do caminho. Outra parte seria a modelagem técnica do fluxo de informações, desde a origem dos dados, passando pelo armazenamento, né, processamento e integração, até as diferentes formas de apresentação. Outra parte seria a definição de um modelo de negócio viável, tomadas as principais decisões. Um plano consistente de trabalho pode ser construído e colocado em prática. Oportunidades, tópico 5. Na área de TI, quais parecem ser as melhores oportunidades? Demandas fortes, né, a curto prazo, né? Onde investir agora para ter um bom retorno? Então são perguntas assim que a gente deve fazer, considerar, analisar, estudar, né? A questão das integração de sistemas, né? A questão de dados, ambientes colaborativos, né? A questão das redes de sensores, capturas de dados. Então, a questão do código, né? As aplicações dos códigos QR Code, a questão da realidade aumentada. Então, tudo isso aí tem que ser analisado. São alguns exemplos, né, das demandas mais fortes a curto prazo. Processamento integrado de grandes bases de dados distribuído também é um bom exemplo. E ambientes colaborativos, né? Redes de especialistas, forças-tarefas, gestão distribuída, comunidades virtuais de práticas, redes sociais temáticas, né? Pelo menos desde Teilhard de Chardin, né, 1959, não há mais espaço para o trabalho intelectual individual, né? A construção coletiva e colaborativa torna-se autopoética a partir de um determinado limiar que precisa ser conquistado e ultrapassado. Em ambientes colaborativos, princípios, referências e lideranças são necessários, exatamente como ocorre nas sociedades convencionais, né? O desenvolvimento de ambientes colaborativos para cidades inteligentes é um desafio muito interessante. Redes de sensores e capturas de dados, né? Temos automação de serviços, controles inteligentes, aplicações móveis, georreferenciadas, informação local e resposta em tempo real. Inteligências de captação e pré-processamento de dados através de redes de sensores. Aplicação dos códigos, né? QR Code, questão das etiquetas digitais com informações bidimensionais, pode ser escaneado pela maioria dos celulares, né? A gente já utiliza muito esses códigos, né? Já é uma realidade. Todos estão vivendo já e que faz parte de vários sistemas, várias aplicações durante o cotidiano, durante o dia a dia, é bastante utilizado, né? Tem um acesso direto à base de dados online através da leitura
interpretação de QR Codes, né, por dispositivos móveis. Aplicações de RFID, né, que é a questão de segurança de acesso, identificação de veículos, rastreabilidade de alimentos e produtos, identificação de crianças e animais, Smart Cash, estudos de mobilidades, a questão das pulseiras, né, adesivos, etiquetas, os cartões, joias, relógio. Então, exemplos aqui que a gente já tem, a gente já usa durante o dia a dia, né? Captura de informações móveis veiculadas por emissores de radiofrequência em sensores estrategicamente distribuídos para cobrir determinadas áreas. Georreferenciamento, localização de veículos, né? Outro exemplo é valores em transportes e animais de estimação. Aplicações de georreferenciadas. Suporte ao contexto físico, respostas à emergência, né, que tem integração ao GPS. E um grande exemplo disso são os táxis, né, os motoristas de aplicativos. Então, são exemplos bem claros. Realidade aumentada. Tem esses exemplos aqui, né, Google Glass, Smart Devs, Smart Apples. E temos também a questão da realidade aumentada, a integração de elementos ou informações virtuais com elementos do mundo real através de uma câmera. Um dos mais conhecidos da realidade aumentada são os filtros para fotos em redes sociais, né, utilizados muitos aí, por exemplo, Instagram, e games como Pokémon GO e o Minecraft West. Conclusões, tópico 6. Muito inconclusivos ainda, né? Mas a gente pode ter algumas coisas que foram observadas. O que é que foi observado? A questão do conceito, dimensões, atores, componentes, modelos e tecnologias bem identificados, mercado emergente, amplo e em acessão, vários big players na área, governo é o principal financiador, mas não o único. A gente viu outros aí, a questão da iniciativa privada mesmo, a questão das ONGs. Múltiplos nichos tecnológicos inexplorados, amplo espaço para inovação. A gente viu também aí que tem muito espaço para inovar, principalmente em relação às tecnologias de informação e comunicação. Vários modelos de negócio possíveis, legislação ainda imprecisa, novos padrões e referências começam a surgir. Questionado, né? Quais são podemos ver algumas questões a se responder, né? Algumas de muitas, podemos colocar algumas aqui. Como lidar com o sistema mais complexo desenvolvido pelo homem, né? Está surgindo um novo modelo urbano? Será que está? O mercado pode ser maior que o estimado? Parcerias podem ser vantajosas? Tudo isso tem que levar em questão, né? O governo é o interlocutor principal? Será? Há ganho social tangível? Como engajar as pessoas? Como definir prioridades? Quais as possibilidades de financiamento? Então, aqui são algumas das muitas e muitas questões a se responder. O que foi concluído é que investimentos em cidades inteligentes são relativamente seguros e têm boas possibilidades de retorno a médio e ótimas ao longo prazo. Integração de sistemas, ambientes colaborativos de modelagem, planejamento e gestão, controle de redes de sensores e Linked Open Data parecem ser os nichos mais promissores. Equipe interdisciplinar com expertise e know-how é indispensável em qualquer iniciativa. Possibilidades de parcerias com players de médio ou pequeno porte devem ser seriamente consideradas. Estudos mais detalhados são necessários para confirmar
e estender essas conclusões. Então, esse é o trabalho. Espero ter me saído bem. Muito obrigado.